Nós não podemos converter pessoas. Nós não temos esse poder. Existe um grande espaço, um grande caminho, uma grande distância entre o ouvido e o coração. Eu consigo falar aos ouvidos das pessoas, mas eu não consigo falar ao coração das pessoas. Esse trajeto do ouvido ao coração é o trajeto mais longo do universo. O Senhor não me deu os corações, como pregador que sou. O Senhor me deu os ouvidos, e eu consigo falar aos ouvidos de vocês, mas não consigo falar aos corações de vocês. Quem pode tomar as palavras que chegam aos ouvidos e as conduzir nesse trajeto de menos de 2 palmos, do ouvido ao coração, é somente o Espírito Santo.